A graça e a paz do Senhor Jesus seja para conosco nesse dia, amém? Gostaria hoje, de dar continuidade à nossa reflexão, breve reflexão, irmãos, com a graça e a humildade do Senhor, nós temos feito na ótica que vem sobre nós, mas cabe a cada um a interpretação, a reflexão, a ministração que o Espírito Santo vier a fazer quando discorremos sobre esse livro de sabedoria. É importante ressaltar que no sábado e domingo o devocional fica por conta de cada um, Você vai observar que alguns dias não são gravados áudios, porém, cabe a você discorrer juntamente com a sua família, ou você, um colega, um amigo, um irmão em Cristo Jesus, o seu cônjuge, fazerem juntos esse devocional. Eu creio que o Senhor vai trabalhar e tem trabalhado, não é verdade, poderosamente. O que nós podemos esperar a não ser o mover, de Deus, quando nós nos colocamos dispostos diante dele, para com ele. O Senhor é maravilhoso, não é verdade? A palavra de Deus fala sobre buscar, Então nós devemos buscar o nosso Senhor de todo o nosso coração. Na ocasião, abrindo um aspas aqui, antes da gente começar o estudo, na transição do reinado, do rei Davi para o seu filho Salomão, ele diz, segundo o livro de 1 Crônicas 28, ele fala assim: se você buscar o Senhor, ele o deixará achar. Então, quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, ele nos deixará achar, e o contrário também é verdade. Então, basta que eu e você busquemos o Senhor, porque ele quer ser encontrado por nós, amém? Então, vamos discorrer a leitura do capítulo 14. É uma leitura extensa, Mas nós vamos aqui fazer algumas reflexões pontuais sobre alguns versículos, e cabe a você fazer a sua. Eu incentivo que você coloque nos comentários aquele versículo que chamou mais atenção, que ministrou de forma especial ao seu coração. Vamos à leitura. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara, para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganosa. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras,
e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa da estutícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza de favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. É bem grande e é bem interessante, né, esse provérbio aqui, porque ele fala a respeito de algumas coisas distintas, né, a respeito da sabedoria, começando falando aqui pela mulher sábia, que com as próprias mãos, com aquilo que ela faz, ou ela destrói ou ela mantém a sua casa em pé, né, porque a gente sabe que a mulher tem esse dom, né, de dirigir a casa, de guiar as coisas, de manter a casa em ordem. Então, se é uma mulher omissa, se é uma mulher rixosa, ela vai edificar a sua casa ou derribá-la de acordo com o seu proceder, né? Tá falando da mulher sábia. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, né? Então tá falando que uma pessoa sem senso, aquilo que ela fala o destrói, né? Que fala que na sua boca tem a própria destruição. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Porque ela é falta de senso. É assim que somos nós sem Deus, sem a observância dos seus mandamentos, dos seus caminhos. O 4 fala sobre a preguiça, né? Nas entrelinhas, porque faz uma analogia ao comportamento dos bois. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, é claro. Se você não tiver lá trabalho, vai ficar tudo limpinho, né? Claro, não vai ter que limpar, cuidar do boi, nada disso. Mas, havendo boi, com a força do boi, a abundância de colheitas, né? Então, a gente sempre tem que pagar um preço para obter um resultado de algo que a gente almeja, né? Importante de não abrir a boca para ser uma falsa testemunha, né? Que isso não agrada ao Senhor. Que devemos fugir da presença daquela pessoa falta de senso, né? Os loucos zombam do pecado, né? Mas entre os retos há boa vontade. Vamos lá. Estou selecionando alguns aqui. Aqui o 15 fala assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, assim, é importante, né? A palavra fala assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Com que a gente ouve, porque às vezes a gente pode ouvir
e não selecionar aquilo que a gente ouve e aquilo não ser uma verdade, né? Então é importante a gente tomar cuidado, selecionar, né? Ser prudente nas nossas escolhas, no que a gente ouve, no que a gente fala. A ouvinte fala assim: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. A gente sabe aqui que é o interesse, que amigos são esses, né? Quando a pessoa tem posses, dinheiro, ela começa a acumular, entre aspas, amigos. Mas a gente sabe aqui que são interesses, né? Eu vou fazer uma comparação um pouco assim discrepante, mas é para a gente só fazer uma analogia mesmo. O Neymar, né? Se a gente comparar o Neymar antes dele da fama e hoje, a gente sabe que ele é um homem que tem muito dinheiro. E tantas pessoas, você vê meninas que vão atrás dele, né, com a intenção de engravidar, para poder receber uma pensão, garantir a vida, né, financeiramente falando. Será que realmente elas têm interesse nele? Será que essas mulheres que o procuram, essas pessoas que o procuram, é porque realmente querem ser amigos do Neymar? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que é por interesse, né? E isso é muito triste, né? Porque não tem valor algum. As pessoas estão ali de forma com sentimentos distorcidos por conta das questões materiais, do dinheiro, né? No 23 diz que em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Fala duas vezes aqui, ó, seguida, de forma sequencial, no 26 e 27, sobre o temor do Senhor. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e no 27 fala que o temor do Senhor é fonte de vida e evita os laços da morte. Então, meu irmão, acredito que eu e você já estamos aqui quase na metade do livro de Provérbios e temos escutado praticamente em todos os capítulos sobre o temor do Senhor, né? Eu tenho que ter medo de Deus? Não, não é dessa forma, medo, mas assim, entender que os seus preceitos é a nossa fonte de vida, é o segredo, é o caminho. Não tem outro caminho a não ser seguir ao Senhor, compreender os seus mandamentos, atá-los ao nosso pescoço, colocar ele no dentro do nosso coração, né? Esse é o caminho, né? O temor, o respeito, o entendimento que não há outro caminho, não há outro Deus. O 29 fala sobre o longânimo. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, né? Porque, irmãos, muitas vezes, quando a pessoa age de forma no impulso, ela vai agir de forma insensata, porque não deu tempo dela raciocinar e avaliar as consequências do que ela fez, do que ela falou, porque tá falando aqui, né, que o longânimo é grande em entendimento, justamente por isso, porque ele para, pondera, avalia as consequências. Agora, aquela pessoa que age no impulso, ela não consegue raciocinar, ela age só no calor das emoções daquele momento, né? E compara a loucura, realmente é uma pessoa louca, uma pessoa que fala, que faz tudo de forma assim, no calor das emoções. Isso é loucura, não faz sentido, né? E depois para desfazer, olha o trabalhão que dá. Não é melhor a gente ser longânimo, a gente parar, a gente pensar, a gente ponderar. Quando vem aquele sentimento assim, eu acho que eu não devo. Irmão, com certeza você não, então não faz. Porque, né, o Espírito Santo que dá pra gente esse entendimento, esse convencimento do que é certo e do que é errado. Aí a gente vai finalizar aqui com o 35, que o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é o objeto do seu furor, né? Então, meu irmão, o insensato, ele vai achar problema em qualquer lugar, seja na presença do rei, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, na sua comunidade. Nós levamos para onde nós estamos aquilo que nós somos, a nossa essência. E o que você tem levado? Sabedoria? Longanimidade? Entendimento?
mansidão, né? Domínio próprio, né? Coragem, né? Disposição, como diz o 4 aqui, falando do boi. O que você tem levado? Amém? Então que nesse dia façamos uma reflexão bem profunda, leia, releia sobre cada versículo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar, que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, né? E aí eu digo assim, é para outra pessoa? Poxa, seria tão bom se aquela pessoa ouvisse essa palavra. Não, meu querido, é para você. A Bíblia é escrita para pessoas crentes. A Bíblia é escrita para aqueles que creem na palavra, que creem no Senhor. Não é para aquele que não crê. Não é para o gentil, é para mim, é para você, que buscamos nos aperfeiçoar, que buscamos ser pessoas melhores, que buscamos cada dia o aperfeiçoamento até atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então nós estamos caminhando para isso. Então a palavra vem para nos confrontar, ela vem para nos consolar, ela tem esse poder, né? A palavra, ela atravessa juntas, medulas, ela alcança cada área da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que a palavra do Senhor não nos alcance. Mas essa área aqui da minha vida, eu que cuido. Eu não quero que o Senhor Deus se intrometa. Irmão, não tem como. Querido, não tem como. O Senhor é poderoso, né? E creia, entregue, confie a sua vida ao Senhor, porque Ele fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te honrar nesta manhã com a minha vida, confiando que o Senhor tem o melhor de tudo para mim. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que edificamos a nossa casa. Ajuda-nos a ser essa mulher de provérbios que com as próprias mãos edifica a sua casa, Senhor. Se por algum motivo não temos o feito, nos perdoa, mas nos ajuda, nos mostra, Pai, de que formas estamos errando, Pai, não estamos fazendo como a sua palavra diz. Ajuda-nos a ter coragem, Pai, para limpar o celeiro, para trabalhar, para fazer o que for necessário, Senhor, para que gozemos, Senhor, de muitas colheitas, de abundância de colheitas, como diz a sua palavra em Provérbios 14, versículo 4. Porque o de mão remissa, Senhor, passará necessidade. Dá-nos coragem, dá-nos ânimo para enfrentar as adversidades. Ajuda-nos a ser, Pai, longânimos, a pensarmos e repensarmos antes de fazer ou falar algo, Senhor, que venha a entristecer ao Senhor. Pai, dá-nos sabedoria do alto, ensina-nos a ter temor ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua palavra. Obrigada, Senhor, por esse dia, pela vida preciosa de cada um. Senhor, que o Senhor possa ministrar poderosamente as vidas. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus.